Meus prezados amigos e amigas, tudo bem? Gente, preste bem atenção. O que vou mostrar neste vídeo são 5 passagens bíblicas selecionadas entre dezenas que sugerem de maneira insofismável a reencarnação na Bíblia. Embora contrariando aqueles que afirmam e não acreditam na reencarnação por considerar que a reencarnação não tem sustentação bíblica, isto não é verdade. A reencarnação está presente sim na Bíblia, e é isso que vamos tentar demonstrar neste vídeo e nos posteriores. É fato que a palavra reencarnação não consta na Bíblia, nem poderia constar, visto que a palavra foi criada por Allan Kardec no século XIX, enquanto a Bíblia foi escrita milhares de anos antes. Como todos devem saber, a Bíblia foi escrita no ano 1445 a 950 a.C. e o Novo Testamento foi escrito 45 a 95 depois de Cristo. Levou cerca de 1600 anos para ser escrita. Então, é claro que o termo reencarnação não poderia constar na Bíblia. No entanto, a ideia de reencarnação, esta sim, existe em diversas passagens. A Bíblia tanto afirma a reencarnação, como também ela nega, porque a Bíblia é um livro de muitas contradições e é um livro interpretado pela ótica de quem lê. Cada um interpreta a Bíblia pela sua ótica. E vamos para a nossa primeira passagem. Preste muito bem atenção. Êxodo 25. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, na 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Este é o texto como está na Vulgata Latina de São Jerônimo, a tradução do grego para o latim. Está escrito desta forma. Agora notamos que a substituição da preposição in pelo até foi para tornar o texto e dar a ideia de uma única existência terrena. Esta era a intenção que foram feita pelos tradutores modernos da Bíblia, que substituíram a preposição in para tornar o texto a ideia de uma única existência terrena e repelir as ideias da pluralidade de existências ou a reencarnação. Agora observamos também, noutras Bíblias, a gente nota e encontramos o texto escrito de maneira diferente. Por exemplo, não te prostrarás, nem lhes prestarás culto, porque eu sou o teu Deus. Sou um Deus ciumento, que vingo a maldade, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Veja que está completamente modificado do texto original, como afirma os tradutores Severino, Celestino e outros renomados tradutores da Bíblia. Ou seja, iniquidade, sinônimo de maldade, de erro, de falhas, de pecado. Tudo bem. Agora, ciumento, sou um Deus ciumento. Isso é um texto colocado que reflete um Deus humanizado, com sentimentos humanos. O homem projeta seus sentimentos em Deus, em Jeová, e coloca desta forma. Agora, analisando a autenticidade do texto conforme colocado na Vulgata, os netos não pagarão pelos pecados dos avós. Na 3ª e 4ª geração, os transgressores já terão retornado.
já terão retornado e expiarão as suas faltas. Isto é uma prova inconteste de reencarnação. Como a própria Bíblia fala em Deuteronômio 24:16, que os pais não pagarão pelos pecados dos filhos, nem os filhos pagarão pelos pecados dos pais. Cada um pagará pelo seu próprio pecado. Então, na terceira e quarta geração, esses espíritos transgressores já estarão reencarnados para expiarem as suas falhas e acertarem as contas. Agora vamos para a nossa segunda passagem. Preste bem atenção. Em Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta entre as nações. Se vocês prestaram bem atenção, deve ter entendido e compreendido o sentido desta passagem. Eu, particularmente, considero esta uma das mais belas, notórias e claras evidências da reencarnação no Velho Testamento. Não há dúvida de interpretação. Está muito claro. Antes que te formasses no ventre materno, eu já te conhecia. Pode alguém conhecer alguém que sequer ainda se formou? Sequer houve ainda a concepção, se não for em espírito e de vidas passadas? Ou seja, antes da concepção, o espírito já existia. É uma prova inconteste da pré-existência do espírito ao corpo. E ele segue: antes que saísses da madre, eu te consagrei, eu te consagrei e te constituí profeta entre as nações. Ou seja, antes mesmo de nascer, já estava determinado a ser profeta entre as nações, porque já era conhecido de vidas passadas, de uma existência anterior. E não se trata aí de uma ressurreição, pois não é num corpo putréfago que se transformou em pó, que se diluiu na natureza. Se trata aí de um corpo novo, criado justamente para aquele espírito que ia ainda nascer. O corpo ainda ia nascer. Não se trata de uma concepção no ventre daquele corpo que já faleceu, que se transformou em pó. É uma prova evidente que é um corpo novo. E se é um corpo novo, se trata de uma reencarnação. Esse espírito já era reconhecido. Isto é uma prova evidente da pré-existência do espírito à matéria. Não tenho o que duvidar. Maravilhoso esse Jeremias 1:5. Indubitavelmente se trata de uma reencarnação. Aqueles que duvidam que a reencarnação não está na Bíblia, com certeza passou por cima de Jeremias 1:5, ou criou uma interpretação diferente onde não cabe, por mera vaidade, interesses pessoais e até por questão de convicção religiosa. Agora vamos para a nossa terceira passagem. Preste bem atenção. No livro de Jó, capítulo 8, versículo 8 e 9. Porque eu te peço, pergunta agora às gerações passadas, e prepara-te para a inquirição de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Preste bem atenção. Somos de ontem e nada sabemos. Se somos de ontem, é porque existimos antes. Se existimos antes, a gente tem que considerar que já vivemos um lastro considerável de existências. Não apenas uma, mas uma sucessão de vidas, e muitas
serão as vidas que ainda teremos que atravessar, as existências que teremos que passar para expiar as falhas, evoluir e crescer. Agora, se nada sabemos, é porque não lembramos, como fala a doutrina espírita. Os espíritos reencarnam e esquecem a vida, a reencarnação anterior. Seria um inconveniente relembrar as vidas passadas. Portanto, é importante considerar que a existência do espírito não é de hoje, nós somos de ontem. Mais uma vez, a prova da pré-existência do espírito. E teremos muitas vezes de consultar a memória dos ancestrais para entendermos que a causa do nosso sofrimento ela está no transcorrer das nossas vidas sucessivas, aquilo que somos durante estas existências. Aí está, portanto, mais uma prova da reencarnação na Bíblia. Jó 8:8-9. Muito importante esta passagem. Vamos para a nossa quarta. Quero que preste bem atenção. Esta é uma das que eu considero uma das mais importantes passagens. Preste bem atenção. Na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 11 a 13. Deus amava Jacó e detestava Esaú antes que houvessem nascido. Deus amava Jacó e detestava Esaú antes que houvessem nascido. Obviamente que isto só seria possível pelos atos praticados em vidas passadas. Se Deus amava Jacó e detestava Esaú antes mesmo deles nascer, é porque isso aconteceu pelos atos praticados em vidas passadas. Antes de retornar à terra novamente, Jacó e Esaú conquistaram méritos e deméritos, conquistaram o amor e o desagrado de Deus. Existe uma prova mais evidente da reencarnação na Bíblia do que esta passagem? Aqueles que afirmam que a reencarnação não é bíblica querem negar porque querem negar, querem tapar o sol com a peneira. Vejam essas duas passagens. Em Lucas 11, 50-51. Desta geração será requerido o sangue de todos os profetas. Desta geração será requerido o sangue de todos os profetas. Como aquela geração poderia responder, ser responsabilizada, justiçada pelo sangue dos profetas que viveram centenas de anos antes? Como admitir isso sem a reencarnação? Como aquela geração poderia responder se não tivesse vivido no tempo dos profetas e agora estariam novamente reencarnados e seriam justiçados pelos erros, pelo sangue cometido, as iniquidades cometidas no tempo dos profetas? Naturalmente que esses espíritos viveram nos tempos dos profetas e novamente estariam na terra, senão Jesus não teria falado: desta geração será requerido o sangue dos profetas. E para reforçar essa ideia, Deuteronômio 24:16, os pais não pagarão pelos pecados dos filhos, nem os filhos pagarão pelo pecado dos pais. Cada um pagará pelo seu próprio pecado. Seria uma grande justiça aquela geração pagar por iniquidades, por crimes cometidos na época dos profetas, se eles não estivessem lá. E como afirma Ezequiel 18:20, seria realmente uma grande justiça. Portanto, esta é uma prova evidente
da reencarnação relatada na Bíblia. Agora preste atenção a esta outra passagem, que não deixa dúvida se tratar da reencarnação relatada na Bíblia. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 19 e 20. Jesus foi pregar aos espíritos em prisão, os quais, noutros tempos, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos tempos de Noé, nos dias de Noé. Como admitir isso sem a reencarnação? Como Jesus poderia saber que aqueles espíritos atormentados em prisão, que foram rebeldes noutros tempos, nos tempos de Noé, Jesus sabia que aqueles espíritos estavam atormentados por iniquidades, por rebeldia cometidas nos tempos de Noé. Como admitir isso fora da reencarnação? Existe uma prova mais veemente da reencarnação do que esta passagem? Naturalmente que aqueles espíritos atormentados viveram na época de Noé e foram rebeldes. E Jesus foi consolar, foi pregar a esses espíritos que estavam atormentados por erros cometidos em vidas passadas no tempo de Noé. Jesus sabia disso. Se foi no tempo de Noé, como eles poderiam estar ali vivendo no tempo de Jesus, se não fosse através da reencarnação, como espíritos encarnados? Não resta dúvida, se trata realmente da reencarnação. Agora vamos para o nosso quadro Você Sabia? Quem escreveu a Bíblia? Conforme a tradição mais aceita pelos cristãos, a Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores, entre reis, príncipes, profetas, filósofos, estadistas e até por humildes pescadores. Levou cerca de quase 1600 anos para ser escrita. O Velho Testamento foi escrito entre 1445 a 450 a.C. e o Novo Testamento foi escrito em 45 a 90 depois de Cristo, totalizando quase 1600 anos. O idioma utilizado para escrever a Bíblia foi o hebraico, o aramaico e o grego. O Antigo Testamento foi escrito quase que exclusivamente no hebraico, com alguns capítulos em aramaico. E o Novo Testamento foi escrito no grego. Em que material a Bíblia foi escrita? A Bíblia era escrita em longos pergaminhos, confeccionados em pele de cabra e cuidadosamente copiado pelos escribas. Aqueles longos pergaminhos eram usados para cada livro da Bíblia, e era escrito da direita para a esquerda, no idioma hebraico. É isso aí, meus amigos e amigas. O que apresentei neste vídeo são passagens bíblicas que não deixam dúvida da reencarnação relatada na Bíblia, contrariando aqueles que dizem o contrário, que a reencarnação não é Bíblia. Naturalmente que você pode chegar a outra conclusão. Talvez a sua interpretação não seja igual à minha, ou você não pense como eu penso. A Bíblia é interpretada conforme a ótica de quem lê. Você pode chegar a conclusões diferentes. No entanto, estas passagens selecionadas com muito carinho, não resta dúvida se tratar da reencarnação. Pense calmamente, reflita esses pontos, se isso não sugere a reencarnação. Se você está gostando destes vídeos, inscreva-se no canal, acione o sininho. Deixo o meu agradecimento a todos e até o nosso próximo vídeo.